Olá, graça e paz seja com a tua vida. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal da Escola Saber Club. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema que vocês viram o título, falando justamente a respeito de um cansaço emocional e espiritual da rotina. Nós hoje estamos vivendo tempos de esgotamento não mais apenas físico, mas principalmente espiritual e emocional. Então, dentro de uma pesquisa que eu fiz com os meus alunos, esse foi o tema mais votado e eu achei pertinente fazer esse vídeo e compartilhar com você que está aqui participando deste canal e a gente possa alcançar outras vidas aí posteriormente dentro desse assunto, ok? Gostaria que você, com a sua Bíblia, seu caderno, fizesse suas anotações, porque isso eu julgo um tema de muita relevância, de muita importância, e eu quero passar para vocês aqui o ouro, que é justamente dentro da palavra de Deus, uma palavra direcionada a esse tema, ok? Então, você possa separar. Eu fui fazendo algumas anotações falando sobre um cansaço silencioso. Esse cansaço silencioso, ele atinge não só o coração, a mente e também pode chegar a abalar a nossa fé. Isso é uma preocupação que nós precisamos ter. É justamente o cansaço emocional e espiritual, eles aí em paralelo, ok? Um fardo invisível de uma rotina exaustiva, combinada com pressões internas e externas, ou seja, as nossas emoções e de fatos que acontecem ao nosso redor, tem feito muitos cristãos perderem o brilho da esperança e esse fervor durante a sua caminhada cristã. Então, muitas pessoas têm esfriado, muitas pessoas têm saído da igreja, muitas pessoas não estão tendo forças o suficiente para irem até a igreja, buscar a Deus na sua totalidade, justamente por conta desse cansaço espiritual e emocional. Mas a boa notícia é que a Bíblia, a palavra de Deus, não descarta esse cansaço, não o ignora, mas ele tem uma solução, e essa solução está em Mateus, capítulo de número 11, do versículo 28 ao 30, e eu quero ler com você. Mateus 11, 28 a 30 diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, e achareis descanso seguro para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só essa palavra no Evangelho de Mateus, trazendo para nós aqui uma lição preciosa e mostrando que esse cansaço tem solução. Veja só que Jesus ele separa três movimentos. O primeiro movimento está no venham a mim, vinde a mim. Ele fala de uma ação de fé. O segundo, tomem o meu jugo, ou seja, uma ação de entrega. E por terceiro, aprendam de mim. Fala de uma ação de um discipulado. Olha só a preocupação que Jesus está tendo com esse cansaço espiritual e emocional. Vinde a mim, tomem o meu jugo e aprendam de mim. São três lições preciosas para nós. O verdadeiro descanso não é a ausência de atividades. Preste muito bem atenção nisso. O verdadeiro descanso não é a ausência de atividades, mas a presença de Cristo na nossa caminhada. E a partir daí que eu quero falar algo com vocês. Eu vou trazer exemplo de pessoas, eu separei aqui três exemplos: Elias, Davi e Marta, falando a respeito de cansaço. E o primeiro para nós aqui é Elias, tá? O profeta que queria desistir. Então, um texto para nós, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 8.
Eu quero fazer questão de ler para você na íntegra o que a palavra está dizendo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. E Acabe relatou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como matara os profetas à espada. Então Jezabel enviou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Assim me façam os deuses e ainda mais, se eu amanhã, a esta hora, não fizer a tua vida o que fizeste a vida deles. E quando ele ouviu isso, levantou-se e fugiu para salvar a sua vida. Foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu criado. Então ele andou pelo deserto a jornada de um dia de caminho, e veio e se assentou debaixo de uma acácia e pediu para si a morte, dizendo: Basta, tira, ó Senhor Jeová, minha vida, agora, porque não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de uma acácia, e eis que um anjo tocou, dizendo-lhe: Levanta-te e come. E olhou, e eis que junto à cabeça havia um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E pela segunda vez o anjo do Senhor Jeová o tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque a jornada está demasiadamente comprida para ti. E levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Então perceba que o feito de Elias não o privou de estar cansado. Um cansaço emocional, espiritual, físico tão grande a ponto dele pedir a morte. Jezabel estava o perseguindo e isso também lhe causou medo. Ou seja, aquilo que eu falei das emoções internas e das externas, de algo que acontece ao nosso redor, que não é diferente nem na minha e nem na sua vida. Todos nós estamos passando por isso de forma rotineira. A grande diferença é como lidar com esse cansaço. Percebe isso? Então, a vitória não imunizou Elias contra o cansaço. Mesmo um profeta pode sentir medo, solidão e vontade de desistir. Deus, em sua misericórdia, não censurou Elias, mas ele enviou pão, água e descanso. Porque depois da segunda vez que ele comeu, o texto diz, no verso 8, levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Que essa palavra que eu ministro sobre a sua vida possa ser um alimento para que você possa se levantar e continuar a sua caminhada cristã. Amém? Agora, o nosso segundo exemplo é Davi. O rei Davi precisava de refrigério. E aí, esse texto aqui que é muito conhecido, o qual muitas Bíblias aí, principalmente nas casas antigas, deixavam esse salmo aberto, que é o Salmo 23. E eu vou ler do versículo 1 ao 3 apenas. Salmo 23, verso 1: O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Em pastagens verdejantes me faz descansar. Guia-me mansamente para junto de águas tranquilas. Restaura a minha alma e me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha então esse salmo de Davi, que tesouro é para nós. Olha que análise. Davi sabia que liderar pessoas não eliminava a necessidade de ser liderado por Deus. Então, se eu quero liderar pessoas, eu primeiramente preciso ser liderado por Deus. Isso aí é indiscutível. E ele reconhece, somente Deus pode refrigerar a alma esgotada. Ele está dizendo ao Senhor, em pastagens verdejantes me faz descansar. A pastagem verdejante que proporciona descanso só pode vir através do Senhor.
Guia-me mansamente a junto de águas tranquilas. Não a agitação de águas, mas as águas tranquilas. Quem nos cede é o Senhor. Restaura a minha alma. Ele sabe que a restauração só pode vir através do Senhor, que é o seu líder supremo. E me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, até os mais fortes precisam ser pastoreados. Então, não adianta se dizer pastor se não está sendo pastoreado por alguém. Todos nós precisamos ser pastoreados. Quando nós falamos de Deus, nós estamos sendo pastoreados pela tua palavra. Amém? Então, essa aí é o personagem de Davi, mostrando que mesmo ele sendo um grande homem, um grande líder, precisou primeiramente ser pastoreado pelo Senhor. Amém? E agora a nossa terceira personagem, que é a Marta, a serva inquieta. E agora nós vamos para Lucas capítulo 10. Texto também que eu gosto muito. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Ok? E enquanto eles iam de caminho, Jesus entrou em uma aldeia e certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. E esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentada aos pés de Jesus, escutava a sua palavra. Marta, porém, estava distraída com muitos serviços e, aproximando-se repentinamente, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado só para servir? Dize-lhe, pois, que me ajude. Mas para Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e atribulas com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Olha aí, ela estava afadigada com muitos afazeres. Isso aí é um perigo. Enquanto Marta se ocupava demais, Maria escolheu a melhor parte, que era ouvir Jesus, estar aos pés de Jesus. Marta estava agitada, cheia de tarefas, mas vazia de paz. O grande feito não está no muito fazer, mas o fazer ainda que pouco, mas fazer com tranquilidade, com paz de espírito. Jesus não desqualificou o serviço de Marta, não, ele valoriza o serviço de Marta, mas ele mostrou que priorizar a presença é o que traz equilíbrio para a nossa vida. Olha só que interessante isso. Muitas tarefas sem comunhão geram ansiedade espiritual. Tem muitas pessoas dentro da igreja fazendo muito, mas isso está gerando justamente essa ansiedade espiritual. Isso é um perigo. Isso vai trazer cansaço. Por um mês, por 2 meses, por um ano, a pessoa consegue fazer, mas vai chegar uma hora que esse cansaço vai cobrar, ok? Então, espero que você esteja anotando tudo isso que eu estou falando para você. E olha só uma lição para nós. O coração precisa mais da presença do que de produtividade. Vou repetir. O coração precisa mais de presença do que de produtividade. Então, pense e reflita nessa frase, ok? E nesse momento você possa estar se perguntando: então, como vencer esse cansaço emocional e espiritual? E é por isso que eu estou com esse vídeo aqui. Primeiro, para identificar quais são os problemas que estão acontecendo, mas agora, tá, de uma forma bem assertiva, trazer a solução para esses problemas. Então, para isso, o primeiro ponto: reconheça a fonte do seu esgotamento. Esse é o título do nosso primeiro ponto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 diz: examinemo-nos a nós mesmos. Isso precisa ser
feito por você e não por terceiros. Pergunte-se: estou tentando fazer tudo sozinho? Será que tudo que eu vou fazer eu não peço ajuda de ninguém? Tudo eu estou tentando fazer sozinho? Estou me esquecendo da minha intimidade com Deus? São perguntas diretas, das quais você precisa responder. O autoconhecimento é o começo da restauração. Então, eu identifico as coisas que estão acontecendo na minha vida. E essas são duas perguntas básicas que eu coloquei, mas muitas outras podem surgir aí na sua caminhada cristã, das quais você precisa responder. Então, o texto de 1 Coríntios 11, 28, examinemo-nos a nós mesmos. Você precisa fazer uma autoanálise do que está acontecendo na sua vida, ok? Segundo ponto, aceite o convite de Jesus ao descanso. O mundo diz: faça mais, produza mais. E Jesus diz: venha a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Enquanto o mundo está colocando uma carga sobre carga, Jesus está dizendo completamente ao contrário. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Porque não basta apenas o cansaço, mas também essa opressão. E Jesus está dizendo: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Esse vinde a mim é uma ação que tem que partir de você. Ele já está te esperando, mas parte de você dar o primeiro passo na direção de Jesus, para que ele possa te trazer o alívio. Descansar em Cristo é um ato de fé e não de fraqueza. Ah, eu preciso descansar. Nossa, que pessoa fraca. Não, não, estou descansando em Cristo. Isso não é sinal de fraqueza nenhuma, mas de um reconhecimento, de uma autoanálise, que você precisa de ajuda, está indo para a fonte que pode te aliviar, ok? Terceiro ponto, alimente sua alma corretamente. Mateus 4,4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, priorize um tempo de qualidade na palavra de Deus. Separe um tempo para ler, para meditar, para orar, mas faça isso com propriedade. Faça isso de forma intencional, ok? Transforme a oração de pedido em uma oração de relacionamento. Não faça só aquela oração: eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso. Não, não. Faça algo na oração para buscar um relacionamento com o Senhor, porque é isso que Ele espera de você. É isso. E agora o nosso quarto e último ponto: redescubra o prazer da jornada com Jesus. Ele diz: o meu jugo é suave. O jugo de Jesus não é a ausência de trabalho, mas um trabalho compartilhado. Você não foi chamado para andar sozinho. O próprio Cristo caminha ao seu lado. Mas uma coisa que nós precisamos estar atentos, nesse texto de de Mateus, deixa eu abrir aqui de novo para a gente ler. Mateus capítulo 11, versículo 28, uma observação muito importante. Verso 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está dando uma certeza. Quando nós vamos até ele, ele vai nos aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso seguro para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe qual é o ponto? Tomai, no verso 29, tomai sobre vós o meu jugo. Quando eu trago toda a minha carga emocional, minha carga física, minha carga espiritual e deposito aos pés de Jesus, não significa que eu estou saindo dali sem nada. Jesus está dizendo: calma aí, você deixa o seu fardo pesado comigo, mas vai levar o meu, que é leve. Ou seja, Jesus está dizendo: você não vai ficar sem responsabilidade, mas ainda maior responsabilidade é em carregar o fardo, que ele está dizendo aqui, ó, o meu jugo.
tomai sobre vós o meu jugo. É uma responsabilidade ainda maior. Mas agora ele já pegou toda a nossa carga pesada e está depositando sobre nós um jugo leve, jugo suave, para que nós ainda continuemos a nossa caminhada carregando algo, mas agora de forma leve. Então, não adianta achar que vai deixar os pés de Jesus e agora pronto, lavei as minhas mãos. Não, não. Ainda continua carregando algo. Uma frase de impacto para nós. O cansaço da alma é curado não pelo descanso do corpo, mas pelo reencontro com o coração de Deus. Olha isso. Questão de frisar bem essa frase. É uma palavra para a gente encerrar aqui. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Não faça isso. Não faça. O Deus que acalmou o mar também pode acalmar corações, o meu e o seu. Desde que ele seja sua força, onde você já não consegue mais. Porque a partir do momento que você fizer isso, muitas coisas vão mudar. Quando nós falamos a respeito desse tema, cansaço emocional e espiritual da rotina precisa ser trabalhado, porque a palavra tem total condição de nos aliviar. Amém? Espero que você tenha gostado dessa mensagem, que ela possa trazer mudanças na sua vida com Deus, na sua intimidade com Deus, possa te aliviar de cargas tão pesadas que provavelmente você estava carregando até assistir. Amém? Que Deus te abençoe. Ah, e lembrando, se você quer conhecer mais sobre a palavra de Deus, quer ter propriedade na hora de ministrar, na hora de abrir um culto, na hora de fazer seu devocional, quero que você possa conhecer a escola do Saber Club. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. A escola hoje ela já conta com mais de 140 aulas disponíveis para você. São aulas totalmente online, são ministradas por mim. Eu fiz questão de gravar as aulas aqui, ó, nesse quadro que você está vendo aqui atrás, tanto falando quanto escrevendo, para que você possa compreender com mais clareza o que a palavra está dizendo. Todas as aulas são separadas por módulo, para que você possa não se confundir, mas entender e compreender de forma clara tudo aquilo que está sendo ministrado. Toda semana eu coloco uma aula nova ali para abençoar a sua vida e isso é algo que eu tenho um prazer enorme em fazer. Então gostaria de te convidar a conhecer a escola do Saber Club, ok? Vou deixar também o link aqui do grupo nosso do WhatsApp, tá bom? E eu vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp PDF completo com todos os detalhes e versículos que eu falei aqui, já num PDF prontinho para você imprimir e desfrutar aí na sua casa, no conforto do seu lar, tá bom? E eu vou disponibilizar isso lá no grupo do WhatsApp, então eu vou deixar o link para você aqui também. Maravilha de Deus, bênção pura, que Deus te abençoe. Nós nos encontramos num próximo vídeo falando de um outro tema relevante aí para a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.